Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu já convido a você a se inscrever se você for novato por aqui, deixar muito like e vir conhecer o nosso cantinho, certo, gente? Eu me chamo Eli, né? Eu venho de um outro canal, que no caso é Eli Mãe Solo. Estou tentando conseguir crescer esse cantinho aqui, porque o meu Eli Mãe Solo, ele meio que deu uma bugada, vamos dizer assim, né? E aí eu decidi fazer esse novo canal por conselho de um amigo meu. E espero que vocês possam acompanhar aqui direitinho e gostar, certo? Tem bastante conteúdo, tanto aqui como lá no Eli Mãe Solo, mas é isso. Nesse vídeo, gente, eu venho conversar aqui com vocês sobre recomeços, sobre você estar no fundo do poço e do nada sua vida mudar, sabe? Pra quem acompanha aqui o cantinho, sabe um pouquinho já da minha história, né? Sabe que eu venho de um fim de um relacionamento na gestação, né? Eu estava grávida de 5 meses, para 6 meses, quando eu me separei do pai da minha filha, né? Um relacionamento já de 6 anos, no total, conjunto de namoro e tudo, conhecimento, namoro e vivendo junto, né? Dava no total de 6 anos. E assim, gente, quando eu tava passando por esse processo, né, de saber que eu ia chegar numa separação, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo, sabe, você se afogando ali no mar e entendendo e vendo, percebendo que vai de ralo abaixo, né? Não é algo que você acorda decidida a passar por isso, né? Todo mundo sabe que a gente já vai observando como é que tá a situação e chega a um certo ponto de separação. Então, assim, quando eu vinha passando por esses momentos, antes mesmo de pensar numa separação, eu acordava na madrugada, muitas vezes orando e tendo surtos, pensando, meu Deus, se o meu casamento acabar, o que vai ser de mim? O que será de mim? Era como se, gente, eu depositasse tudo que eu era, tudo que eu tinha na minha vida, ligado ao parceiro e não a Deus. E quando Deus foi lá e tirou da minha vida, eu só acreditei em Deus, sabe? Quando eu cheguei até essa conversa que não dava mais, eu só confiei que Deus não iria soltar minha mão. Foi um processo doloroso, foi um processo difícil, sabe? Principalmente nos primeiros dias. Nos primeiros dias eu chorava muito, eu orava muito. Eu pegava uma roupa que tinha da pessoa, né, na minha casa ainda, e orava muito de joelho, mesmo grávida, sem poder me abaixar e tal. E depois eu descobri que estava tendo síndrome de HELP, né, na gravidez, pressão alta e tudo, muita coisa. E ali eu só confiei em Deus. Eu só tinha a única certeza que Deus nunca iria soltar minha mão. E quando eu vinha orando muito para que meu relacionamento fosse reconstituído, teve um certo dia que eu tive uma visão. Eu via o pai da minha filha chegando no portão lá de casa. E nisso, em vez de eu ficar feliz pelo retorno, eu ficava triste. E ali eu entendi que era como se fosse uma mera disputa de ficar com alguém porque tinha que ser, sabe? Porque eu não aceitava perder aquela guerra, vamos dizer assim. E aí, quando eu tive essa visão, eu parei de orar, eu parei de acreditar que aquela pessoa era pra mim. Claro que até depois de minha filha nascer, até mais ou menos uns 7 meses da minha bebê, eu ficava questionando a Deus ainda por que as coisas tinham que ser daquela forma. E eu não entendia nada, sabe, gente? Eu tava passando por um processo muito difícil. Sou bem humilde de contar isso aqui e falar pra quem quiser saber. Foi bem difícil, muito, muito, muito difícil ao ponto de orar e se questionar e querer entender com Deus por que tinha que ser daquele jeito. Porque eu não aceitava eu, de certa forma, ser uma serva de Deus e passar por tantas provações e ver minha filha, né, crescer, ser um pai presente. Então, isso me machucava muito. E aí, as coisas foram melhorando, sabe, gente? Eu decidi me mudar, né, eu estava numa cidade sozinha com a minha filha. Eu decidi mudar, ficar mais próximo das pessoas de minha família. E sempre fui muito só, né? Sempre tive pouco apoio, assim, tanto financeiro quanto ajuda mesmo de mão de obra para me ajudar com a minha filha nesse decorrer do tempo.
a qual minha filha passou por 1 ano, 2 anos, e finalmente ela entrou numa creche, né, aos 2 anos. E foi aí que as coisas foram melhorando, as minhas rotinas. Eu fui voltando para si, eu fui me reencontrando, porque quando a gente passa por uma gestação, a gente meio que desconecta com aquele ser que a gente era para um ser novo que surge. E aí eu automaticamente fui percebendo que eu estava me reencontrando, eu estava me reconectando, eu estava me reconhecendo. E só que dessa vez com mais bagagens, com mais experiências, com mais dores, mas também com mais experiência mesmo. E aí eu comecei a ver que não é bem assim, sabe? Tudo é no tempo de Deus. Quando a gente passa por uma grande aprovação, né, por provações tenebrosas, essas coisas, vai ter um propósito maior vindo, né? E que talvez eu ainda não tenha entendido, mas hoje eu posso dizer pra vocês que eu tô vivendo a minha melhor fase. Porque quão frustrante seria, gente, eu ter mantido um relacionamento que já que acabou era porque não tava bom. E aí se eu tivesse continuado o relacionamento só porque eu tinha um bebê, eu ia viver frustrada, amargurada. Então foi aí que eu coloquei minha filha na creche, comecei a voltar a estudar minhas coisas, comecei a me reencontrar, me reconectar. E quando menos esperei, consegui também um trabalho, né? Minha filha entrou na creche, se eu não me engano, foi em mês de janeiro. Quando foi mês de março, eu já comecei a trabalhar também. E comecei a voltar a sentir aquele saborzinho da minha independência, de mulher guerreira, de mulher forte. E, de certa forma, me reencontrando de fato, né? Só que dessa vez com mais experiências de vida. E hoje eu posso dizer pra vocês, gente, que tá acontecendo exatamente o que pessoas que passaram por isso me diziam e eu não acreditava. Eu lembro que uma amiga minha falava assim: Eliane, vai chegar uma época que você vai ver a diferença. Se for na vida amorosa, você vai ver a diferença. Não é porque você tem uma filha que você não vai viver o melhor disso. E realmente, de lá pra cá, eu não compartilhei com vocês esses detalhes, porque eu vou vivendo o processo, vou deixando acontecer pra depois vir contar. E aí eu conheci uma pessoa, né? Na verdade, eu já conheci essa pessoa há uns 6, 7, 8 anos atrás. E a gente teve assim como é que eu posso dizer? Um contato, uma conexão mais carinhosa, ao ponto dessa pessoa pedir pra ela se relacionar comigo, né? Ter um namoro ali comigo. Só que depois de 3 meses, mais ou menos, eu decidi terminar, porque a gente, além de morar em cidades longe, eu tava me programando de fato pra ir morar lá perto dessa pessoa, que seriam 6 horas de viagem daqui. Então era um lugar bem longe, mas de certa forma eu tava com um pouco de insegurança, porque aqui eu já recomecei minha vida, né? Aqui eu já comecei a construir minha casinha, minha filha já se adaptou muito bem aqui, ela gosta das pessoas que convivem com ela. Então eu fiquei meio que insegura de ir embora, e também sei que essa pessoa nunca iria deixar a cidade dele, porque é uma cidade muito evoluída, pra vir morar aqui. E eu acho até isso muito absurdo, muito exagerado da minha parte exigir isso. E, de certa forma, aqueles 3 meses foi muito bom, porque eu vi que não era uma filha que ia me atrapalhar, não era o fato de eu ser mãe que ia fazer de mim uma pessoa esquecida no mundo do relacionamento, na vida amorosa. E não era um empecilho pra mim ser feliz, né? E aí, depois disso, a gente continuamos como amigos, a gente estuda juntos, a gente tem propósitos parecidos, né? A gente estuda as mesmas coisas, para as mesmas coisas. Ultimamente eu tenho dado uma abandonada nele, assim, e vi que, gente, nem tudo está perdido, sabe? Um menino de família, uma pessoa assim, gente, bacana demais, muito carinhoso, muito atencioso, muito cuidadoso, tanto comigo quanto com a minha filha. Muito lindo também, lindo, 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 lindo. Assim, sabe? Mas de uma hora para outra eu pensei, não quero ainda, não é isso que eu quero. Depois disso, eu também conheci uma outra pessoa, né, já depois desse relacionamento, esse já morando mais próximo, muito apegado a mim, muito atencioso, muito carinhoso, querendo muita coisa comigo, né, algo sério, mas eu sempre com o pé no chão, sabendo que não é o que eu quero agora. Eu não quero, gente, ninguém agora. Eu ainda estou vivendo a melhor fase da minha vida com relação
a minha filha, a maternidade. Eu amo estar com a minha filha, eu amo me dedicar para ela. Eu comecei a trabalhar agora, então meu tempo é muito mais reduzido. Então, todo momento que eu tenho assim extra, eu quero estar com a minha filha, eu quero aproveitar ao máximo. Ela está numa fase de crescimento. Eu não vou aceitar chegar alguém para querer educar ou mandar ou brigar ou sei lá. Sendo que eu sei que, apesar de tudo, ela precisa também de uma figura masculina, né, para ser presente, já que o genitor dela não procura ela. E isso é o que mais me dói, assim, mas eu tô sempre deixando bem claro para ela que ela é o grande amor da minha vida, que eu nunca vou abandonar ela. E ela é muito, assim, apegada, muito inteligente, muito... Nossa, minha filha é maravilhosa. Então, assim, gente, você que tá passando por esse momento difícil, principalmente de um final de relacionamento, ou você que tem filhos, você não vai ser a primeira e nem a última. Infelizmente, a gente tem um número aí de mais ou menos 80% de mães solos, de pais, genitores, ou até mesmo fazedor de menino, porque tem deles que nem genitor não são. E você não é a primeira. Se você sabe e sente que está no fundo do poço, tenha fé em Deus, acredite em recomeços, acredite em coisas maravilhosas que Deus tem para sua vida. Às vezes parece tardar, mas não vai falhar. Na hora certa, você vai conseguir enxergar que tem coisas que é pro nosso bem. Às vezes eu ficava questionando assim, porque eu pensava, gente, mas o meu relacionamento, de certa forma, não era um relacionamento ruim, mas também não era um relacionamento bom, sabe? Essa pessoa era uma pessoa boa? Era. Mas é como eu disse pra ele no final do nosso relacionamento. Você pra mim não foi o suficiente. Realmente não era. Não foi o suficiente. Não era aquilo ali que eu merecia. Depois disso, depois dessa pessoa, eu já tentei me conectar com essas outras pessoas. Que, nossa, gente, era sem comparação. Então, assim, Deus sempre vai estar ali com a gente, mostrando que ali não é o fim de tudo. Que além de qualquer pessoa que a gente se apega, Deus é muito maior para fazer o melhor por nós. Então não se desespere, não fique aí triste, caindo num poço, na lama, achando que sua vida acabou porque alguém te deixou para trás, porque alguém decidiu seguir a vida. Não. Isso às vezes, na maioria das vezes, é livramento para você recomeçar, ter uma nova história. Deus, ele sabe o que faz com seus filhos. Ele não vai te colocar em apuros, sabe? Vai doer, é um processo. Tudo. Quando alguém te disser que é um processo que dói, acredite, isso é real. Eu vivi isso. Pessoas que passaram por coisas parecidas ou até mesmo iguais me diziam que uma hora eu iria cair na real, eu iria viver a melhor fase da minha vida. E eu acreditei, eu agarrei com unhas e dentes todo o meu sofrimento. Acreditei, orava, colocava nas mãos de Deus. E Deus fez o agir dele, do jeitinho dele, na simplicidade. Então, assim, acredite que na simplicidade dele, do jeitinho dele, ele vai fazer o mover na sua vida também. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui, eu reclamava muito com relação à academia que não tinha aqui, né? E aí, você acredita que Deus é tão perfeito que Deus abriu uma academia em frente à minha casa, Então, assim, é tanto que nos primeiros meses eu ainda cheguei a treinar de graça. Porque eles chegaram, não tinha muito apoio de ninguém. Eu acabei dando um certo apoio, por conta que eles precisavam de água para fazer uma reforma lá. E eu acabei cedendo a água daqui, do nosso poço. E aí, o que aconteceu? Eles me deram a academia de graça, né? Só que como a minha filha era muito novinha ainda, não tinha como. E agora que ela tá maiorzinha, eu consigo ir treinar. Então, assim, até nesses mínimos detalhes, você parar pra ver, é a mão de Deus, é o agir de Deus fazendo a diferença na nossa vida. E eu lembro que eu fiz um curso online, né, já por agora, em março, porque eu tava pensando de, em julho, voltar a viver a vida, né, longe de tudo isso aqui e recomeçar a minha vida profissional. E na mesma semana surgiu uma oportunidade de um trabalho pra mim aqui. Então, assim, o que eu quero mais da minha vida se eu tenho um Deus que tudo posso e que tudo faz por mim? Aí comecei a construir, eu já tinha construído a minha casinha, mas não tava com os acabamentos prontos, não tem piso, né? Não tá ainda pra se morar, né? Tava assim só pra passagem. Mas mesmo assim eu encarei morar lá dentro e tudo. Não tinha como, gente, eu alugar uma casa melhor por aqui, porque não tem casas aqui pra alugar. E o que aconteceu? Consegui agora alugar a casa do meu irmão, que é do lado da minha.
estava fechado, mas que ele não ia muito que alugar e tal. Deus foi lá e fez o agir dele, trouxe a gente pra cá, e eu tenho fé em Deus que nada vai faltar dentro da minha casa, porque Deus nunca soltou a minha mão e nunca vai soltar. Muito pelo contrário, Deus só tem me colocado em situações que me favorecem, que favorecem a vida da minha filha. E todas as noites eu oro, né, pra Deus nos livrar do mal olhado, da inveja, das pessoas de duas caras, das pessoas que dizem que te amam, das pessoas que se aproximam e que por trás é outra coisa. Porque eu passei por isso, né? E assim, gente, é muito doloroso você saber que pessoas do mesmo sangue da sua filha não se importam com ela. Porque se importassem, entrava em contato, se importassem, fazia questão. Mas não é isso que tá me deixando desacreditar. Não é isso que tá me deixando entristecer. Não, nada disso. Deus é um Deus vivo, um Deus forte, que me fortalece a cada dia, que me dá forças, chances e oportunidades. Então eu não tô aqui para murmurar, eu tô aqui para falar para você que tá passando por isso. Acredite em Deus, tenha mais fé em Deus. Coloque suas crenças, suas orações em dias e você vai ver a mão de Deus prosperando na sua vida. Você também irá prosperar. Você só precisa acreditar, confiar e esperar. Colocar nas mãos de Deus e acreditar. Você pode tudo naquele que te fortalece. É isso. Esse vídeo é mais um vídeo testemunhal, assim, sabe? Um dia eu queria muito poder parar e gravar um vídeo testemunhando mesmo tudo, assim, nos mínimos detalhes, com roteiro e tudo. Mas como é tudo muito uma correria, às vezes os vídeos saem em pedaços e aos poucos eu vou contando aqui pra vocês mais momentos do que eu passei, do que eu superei. Confesso pra vocês, gente, olhando assim, nem parece que eu passei por isso e nem parece que deixaram marcas e sequelas. Mas a marca de Deus na nossa vida é muito maior do que qualquer dor. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve.